Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães e você está no canal que fala de literatura e religião, história das religiões, sociologia da religião, fé e espiritualidade, sem viés apologético, ou seja, é um canal que vai falar de vários livros, vários autores, vários pontos de vista, mas sem uma pregação apologética, ou seja, sem defender nenhuma crença, ok? Muito bem, nesse canal hoje vamos dar uma dica de leitura, mais um vídeo sobre literatura e religião, literatura que fala de religião. Vamos falar de um autor mineiro que ficou famoso lá no Rio de Janeiro. Vamos falar de Fernando Sabino que ficou muito famoso com o Encontro Marcado, mas nós vamos falar de outra obra dele além do Encontro Marcado hoje. Nós vamos falar com a graça de Deus, que é um romance que vai ser igual aquele de Saramago lá, né? Mas sem as pretensões literárias do Saramago, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, nós já falamos aqui no canal, né? Que aí vai contar a vida de Jesus mais uma perspectiva humana, né? Dar mais ênfase ao lado humano de Jesus, tal. E aqui a diferença, outra coisa, a diferença também do Fernando Sabino para o Saramago, que o Fernando Sabino é católico, era católico, né? E o Saramago a gente sabe que não era católico. Então essa é outra diferença. E o Encontro Marcado é interessante que é um livro 2 em 1, porque aqui você vai ter um romance de formação que vai ter um personagem desde criança. Então a primeira parte vai lembrar muito ali o retrato do artista quanto jovem, né, do James Joyce. E depois a segunda parte vai lembrar um pouco da Clarice Lispector, né, que eles eram amigos, né, o Fernando Sabino conhecia, trocava cartas com a Clarice Lispector. E o Fernando Sabino, então, vai fazer uma parte aqui mais Dostoiévski, né? Então, quando eu li aqui, né, lá, antes dos meus 20 anos, né, eu li esse livro, já li umas 3 vezes esse livro, então é interessante pela literatura brasileira, pelo contexto de época, vai falar da Era Vargas, né, a Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra, né, é um livro dos anos 50, né, então vai falar do jazz e muita coisa, né. É um livro interessante e tem essa abordagem mais Dostoiévski, porque vai ter até a citação de personagens de Dostoiévski e toda aquela inquietação existencialista, né? Então até podemos dizer que é um romance existencialista cristão, porque no final, né, vou dar um spoiler aqui, no final o protagonista vai para um mosteiro, ele vai, né, se entregar para a fé, que é o assunto que vai, ainda mais na segunda parte, né? A segunda parte vai trabalhar muito essa questão existencial e a fé. Né, o que é a fé e tal, né? Ele estudou no colégio de padres, né? Então ele tinha um monte de questões e dúvidas religiosas, a questão da fé. E depois, lembrando aqueles personagens Dostoiévski que vivem discutindo, né, essas questões de fé, de espiritualidade, de moral, se Deus não existe, tudo é permitido, etc. Né? Os irmãos Karamazov e tal. E aí ele vai, então, com esse personagem, mostrar todas as dúvidas que ele, Fernando Sabino, tinha, porque esse é bem autobiográfico, né? Os 4 cavaleiros do íntimo apocalipse. Até aqui em BH tem a estátua dos cavaleiros, né? Que é o Hélio Pellegrino, o Fernando Sabino, o Otto Lara Rezende e o Paulo Mendes Campos, né? Então são os colegas aqui. Aqui ele reduziu a 3, né? Fez uma mistura aqui, então 3 personagens principais. E aí o encontro marcado é com a vida, né? Encontro marcado aqui com a vida. E aí eu acho interessante isso, né? É um livro assim que está em diálogo com Dostoiévski. Eu gosto muito do autor Dostoiévski, que é essa questão mesmo existencial, a questão do cristianismo, né? Lembrar que Dostoiévski é uma linha mais ortodoxa e tal. Então fica aí a dica do encontro marcado. Mas, com a graça de Deus, ele vai pegar ali os evangelhos, né? Vai se basear nos evangelhos, 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, e vai fazer uma narrativa conjunta, né? Então vai pegar uma base ali bastante de João, Lucas e Mateus, e você vê que ele tenta costurar os evangelhos, né? Várias pessoas já tentaram fazer isso aí, tem várias tentativas de conciliar os evangelhos, fazer uma narrativa única, mas a gente sabe que os evangelhos são perspectivas diferentes, não dizem exatamente a mesma coisa, e eles se complementam. Um fala confirmando, outro fala com outro olhar, ou outros trazem histórias que o outro não trazem, né? Então, nesse sentido, os evangelhos são uma forma de complemento, eles se complementam e são perspectivas dos apóstolos, né, das comunidades para as quais os evangelhos foram escritos, e aí se complementam e formam, então, essa figura que é Jesus Cristo, né? Então, nem é debatendo aqui o Jesus histórico, né? Então, vai ser complicado. É o Jesus dos evangelhos mesmo, Jesus da fé. E aí, tem contradição? Bem, não é contradição, são pontos de vista e complementos diferentes. Um aspecto que não foi ressaltado por um autor pode ser ressaltado por outro autor, né? Então, é nesse sentido que eles se complementam, né? Claro que tem pontualmente alguns detalhes de data, de local, de pregação, de teor do sermão, e aí questão para os teólogos, né? Os teólogos gostam de pegar essas questões, mas para o romancista interessa mais entrelinhas. Aquilo que a Bíblia não diz, ele vai preenchendo com ficção, né? Então, assim, é uma livre ficção muito bem humorada, né?
Então o Fernando Sabino, todo mundo conhece, é autor de contos, humor, crônicas, né? Romances, né? O Mentecapto, inclusive aqui ele toma algumas liberdades com a figura de Cristo, que fica parecendo meio Mentecapto. Só que a figura de Cristo não é uma figura risível igual ao Mentecapto do romance do Fernando Sabino, né? Porque se Cristo fosse uma figura risível, seria fácil lá para os saduceus e fariseus, escribas, sumirem com Cristo, né? Porque aí fazia piada com ele, chacota e tal. Mas Jesus falava com autoridade, Jesus era sério, Jesus era levado a sério pelos fariseus e saduceus, tanto que conspiraram para eliminar, né? Porque concorrência. A Bíblia fala que Jesus falava com autoridade, né? Não falava igual o fariseu escriba lá, né, lendo livro lá, não. Ele falava com autoridade, falava a linguagem do povo, falava em parábolas, usava os elementos da natureza, usava, né, a flora e a fauna, os causos, né, conhecia as culturas. Então, a época das colheitas, ele fazia a parábola da colheita. Então, Jesus era um camponês, né, possivelmente analfabeto, então se for analisar o Jesus histórico, né, era um analfabeto, mas ele sabia ler a natureza, né? Então ele sabia pegar aspectos da natureza, desenhos da natureza, e isso é ressaltado aqui, mas sem criar aquela figura do vagamundo, do viramundo lá, do Geraldo Viramundo do Mentecapto, que é um outro romance, que volta e meia, Fernando Sabino faz os links, né? Mas, inclusive João Batista também, né? Essa figura de João Batista, um homem que vivia no deserto, a voz que clama no deserto, vai lembrar muito essas figuras, só que essa figura do viramundo vai lembrar mais a figura de São Francisco de Assis, né? Eu acho que a figura de São Francisco de Assis é mais inspirador do viramundo, aquele homem que está ali com os pobres, né? Com os excluídos da sociedade, então andarilho, né? O São Francisco de Assis era andarilho e tal. Então a figura do viramundo, outro personagem de Fernando Sabino, é essa figura mais franciscana, né? Agora a figura de Cristo realmente ele é um andarilho, Jesus não tinha o jeito na cabeça, né? Ele não tinha posses, ele, né, dormia e comia na casa dos outros lá, né? É uma figura assim que não tinha posses pessoais e não era apegado a nada, né? Então olhai os lírios do campo, né? O próprio sermão fala, olhai os lírios do campo, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Então por isso ele vivia ali em peregrinações, andava para baixo para cima, inclusive ele ressalta isso aqui, né? A dificuldade de você fazer um mapa geográfico de onde Jesus andou, porque as distâncias eram longas, ele tinha que andar a pé, né? Não retrata aqui meios de transporte, né? Então é interessante como é que ele vai tentando humanizar a Cristo aqui, no sentido de expor a época, as pessoas da época, a questão das distâncias, né? Os pontos geográficos onde ele se encontra, e ao mesmo tempo, a cada parada que Jesus fazia nas cidades, nas aldeias, ele contava as histórias. Então essas histórias eram contadas ao longo dos caminhos, observando as colheitas, observando os rios, as lagoas, as pescarias. Lembrar que os primeiros discípulos eram pescadores, né? Pescadores de homens. Vocês são pescadores de peixe, agora pescar homens, né? Então a figura do cristianismo no início era o peixe, né? Então todas essas questões são interessantes. Vários autores já fizeram isso, a pesquisa histórica, nos meses do calendário judeu, as festas que Jesus frequentava, né? Dedicação, da colheita, a festa da Páscoa, né? Então, nesses 3 anos e meio do ministério de Jesus, né, essa pregação, ele foi a Jerusalém várias vezes, né? Então alguns evangelhos não mostram muito isso, não dá até a impressão que Jesus pegou um ano. Não, na verdade, você for por João e pelos os espaços, né, períodos de tempo em João, você vê que possivelmente 3, né, com certeza, assim, são em espaços, né, 3 Páscoas, né, que ele tenha passado ali. E aí tem as diferenças dos evangelhos, por exemplo, quando é que Jesus fez a expulsão dos vendilhões, mercenários do templo? Ah, foi no início da pregação. Então, né, no evangelho de João, início da pregação. Nos outros evangelhos, no final. Então foi a gota d'água, e aí os escribas, os fariseus ficaram, né, perderam a paciência, né? Então, interessante isso aí. A questão de em que ponto, de que período aconteceu, né? Vamos lá, continuando então. Então, aqui o que o Fernando Sabino faz é justamente se basear nos evangelhos, né? Então, os 4 evangelhos, várias passagens dos evangelhos, mas sem recontar a história. Ele, na verdade, vai costurando esses trechos, né? Ele faz uma costura de trechos, vai juntando esses trechos, né, e colocando as suas considerações. Muito bom humor, né, que é do estilo do autor. Vai colocando, inclusive, as conversas que ele tinha com os amigos, né, que tem aquelas conversas lá, puxando angústia lá no encontro marcado. Hélio Pellegrino, por exemplo, né, Otto Lara Rezende, o Paulo Mendes Campos. Então, todas as considerações que eles tinham sobre o Evangelho, sobre a figura de Cristo, né. Então, ele vai ressaltando justamente como a geração, né, a geração do século XX, né, nos anos 50 e até os anos 90, que é esse livro dos anos 90, como é que essa geração lia os evangelhos, a palavra de Deus e tal, né? Então é interessante como é que ele vai fazendo essa mistura de pequenas crônicas ou pequenas opiniões dentro desses trechos que ele vai selecionando, né? Então por isso que ele vai fazendo essa colagem. Então eu acho assim,
você pegar, por exemplo, essas leituras de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ter uma abordagem, chamados sinóticos, né? Se você pegar João, e aí tem interpretações de João, que aí é diferente das interpretações sinóticas. Algumas comunidades tinham mais acesso aos sinóticos, né? Então, o livro de João, o Evangelho segundo São João, possivelmente é um dos últimos livros da Bíblia, né? Então você tinha ali o Apocalipse, né? A carta aos Hebreus, as cartas de João, né? As 3 epístolas de João, e aí o Apocalipse e possivelmente o Evangelho de João depois, lá no outro século, né? Então 100 anos. Então as primeiras comunidades tinham acesso mais a Mateus, Marcos e Lucas, possivelmente primeiro Marcos e Mateus. Depois tem Lucas e Atos dos Apóstolos, né? As apóstolos depois da diáspora, dos anos 70, em que foi destruída Jerusalém, o templo, etc. Né? Então é interessante essa parte histórica. Essa parte histórica não é ressaltada aqui, mas ele usa contexto, né? Essa parte histórica eu vejo mais, por exemplo, lá no Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, né? Muito bem, outra obra que nós estamos lendo aqui, né, o Calhamaço também, ó, o Calhamaço, essa obra Taylor Caldwell, que já escreveu uma biografia do São Lucas, né? E aqui tem mais, a gente tem falado nos outros, tem outros vídeos aí falando desse livro, vou gravar mais, mas é interessante que esse livro tem mais preocupação histórica, até porque nós sabemos pouco sobre São Paulo, né? Que é o apóstolo Paulo. Sabendo um pouco sobre o personagem, então ela vai aumentando a ficção. Então por isso que é um romance literário, né? É uma biografia, mas tem muito recheio literário. Por quê? Porque nós não sabemos, então a gente preenche as entrelinhas, as lacunas com a ficção, né? Então ela toma muita liberdade com o personagem, mostra a família dele, que não parece na Bíblia a família dele, né? Se ele foi casado ou não, se era solteiro, se era viúvo, o que é o espinho na carne, né? Então, interessante isso aqui. Personagens dos evangelhos aparecem, o Herodes, o Pôncio Pilatos, né? Ou José de Arimateia. Aparece também João Batista, né? Yohanan, né? Yohanan. Então, é interessante como é que ela vai inserir esses personagens. E aí, possivelmente, será que Paulo viu Jesus enquanto vivo? Porque a gente sabe pela Bíblia, Atos dos Apóstolos, que Jesus se apresentou a Paulo em visão, né? Teve uma visão e se converteu para essa visão, mas ele não chegou a ver pessoalmente em vida Jesus, né? Não é um apóstolo igual aos 12, né? Mas aqui no livro fala assim que em um momento lá tem uma crucificação lá, né, daqueles rebeldes contra os romanos, e aí tem uma figura que anda entre os crucificados, e ali parece que Paulo identifica uma figura messiânica, será que era Jesus? Né? Então, ela não afirma com todas as letras, mas possivelmente Paulo então teria visto Jesus vivo, né, ou seja, humano, né, e não só naquela visão, né, lá que é narrada em Atos dos Apóstolos, que o próprio Paulo narra em vários momentos nas cartas, né. Em alguns momentos aí essa visão né, o caminho de Damasco, né, ele estava indo perseguir os cristãos em Damasco. Quando chegou em Damasco cego, ele foi curado, né, e aí passou a integrar a comunidade cristã, pregando ao lado dos cristãos, sendo perseguido ao lado dos cristãos. Ele que perseguiu os cristãos, né. Então fica interessante isso aí, porque é o seguinte, esses personagens bíblicos, né, a gente tem pouca informação na Bíblia, que a Bíblia só fala essencial. Por exemplo, a Bíblia não fala quando Jesus nasceu. Então se reservou ali a data de dezembro, né, 25 de dezembro, mas possivelmente Jesus não nasceu no inverno. Então, quando ele nasceu em setembro, em outubro, em novembro, né, possivelmente em setembro, outubro, mas a Bíblia não revela porque não tem importância, né, não tem importância, mas os cristãos reconvencionaram a data, etc. Né, então isso aí é questão de tradição, né, então nenhum problema, mas a Bíblia não fala tudo, a Bíblia fala o essencial, né. E como a Bíblia não fala tudo, então as pessoas vão preenchendo com ficção. Aí tem um monte de novela, tem um monte de livro, um monte de romance. Quem foi Maria Madalena? Ah, Maria Madalena foi aquela mulher adúltera, né? Maria Madalena era uma mulher que fugiu da família. Ah, Maria Madalena, uma mulher que era letrada e tal, né? Ela é romana ou não? Era de Magdala. A Maria Madalena seria uma mulher profissional, né? Da vida noturna. Vai saber, né? Então cria-se um monte de entrelinhas e lacunas preenchendo ficção. A mesma coisa o Paulo, né? Então a gente sabe pouco sobre o Paulo. Então por isso vai criando esse monte de ficção, né? Então está recomendado aqui, ó, com a graça de Deus, Fernando Sabino, e leiam um Conto Marcado, que é um clássico, né? Esse aqui é um clássico da literatura brasileira, e ressaltando que tem a segunda parte aqui, que tem bastante coisa, assim, para quem gosta de Dostoiévski, para quem gosta de existencialismo cristão, né? Então o Fernando Sabino aqui é interessante porque lá na primeira parte do romance, os jovens fingem que estão puxando angústia, né? Ah, estamos aqui melancólicos, puxando angústia, mas quando chega a vida adulta, a vida difícil mesmo, né? Vai ter responsabilidades, né? De pai, de família, etc. Aí eles veem o que é angústia mesmo. Agora a gente viu o que é angústia mesmo, né?
E aí a angústia, lembrar que é um tema interessante para o existencialismo desde Kierkegaard, né? O Camus, Albert Camus, o Jean Paul Sartre, né? A questão da náusea, a questão do absurdo, né? O sem sentido da vida. Então, né? Aí muitos pontos vai lembrar lá o Fernando Sabino citando o Ciro dos Anjos, né? Que a solução é a conduta católica, né? Que é o Amanuense Belmiro, né? Outro romance clássico da literatura mineira brasileira, né? Que aí o cara fala assim, ó, a solução é a conduta católica. Então aí no final os colegas percebem realmente a solução é a conduta católica, né? Interessantíssimo. Então fica aí as dicas de leitura, né? Literatura e religião. E aguardem mais, eu leio aqui sobre o apóstolo Paulo, vou fazer mais vídeos aí, uns 2 ou 3, para ver o que eu achei dessas obras em que a ficção se mistura com a religião, né? E cada um tem uma receita, né? Consegue efeitos variados com essas misturas aí de ficção e doutrina, ficção e crença, etc. Né? É interessante, então, é um assunto interessantíssimo, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.